Bom, pessoal, agora vamos revisar, né, a parte do capítulo 5 relacionada aos manipuladores de alimentos, as matérias-primas, ingredientes, embalagens e a preparação dos alimentos. Bom, nós vimos, né, nós falamos bastante sobre os manipuladores, né, gente? Porque, basicamente, os manipuladores são aqueles que podem, né, transmitir ali contaminações com grande facilidade para os alimentos, né? Então, eles têm contato direto com os alimentos. Por isso, os manipuladores devem sempre apresentar hábitos de higiene saudáveis, né? Sempre que apresentar qualquer tipo de lesão, qualquer sintoma de doença, esses manipuladores devem ser afastados de suas atividades, né? Então, não deve ter contato direto com os alimentos por conta, né, de que podem contaminá-los com facilidade. Os manipuladores devem sempre manter o asseio pessoal, né, ter uniformes compatíveis à sua atividade, uniformes limpos, que sempre devem ser trocados no mínimo, né, diariamente, e serem utilizados exclusivamente ali nas dependências do estabelecimento. Então, exclusivamente para o fim, né, que é a manipulação de alimentos. Então, o funcionário não pode sair com o uniforme para fora da área de manipulação, ele não pode entrar na área de manipulação com as vestimentas que ele vem de casa, que ele veio da rua, né? Então, é importante ter esse cuidado porque esses pequenos detalhes podem trazer contaminações extremamente sérias para os alimentos, né? Os manipuladores devem sempre ter muito cuidado com as lavagens de mãos, então devem lavar as mãos ao chegar do trabalho, antes e após a manipulação de alimentos, a qualquer momento que necessário, né? Sempre dentro da área de manipulação devem ter cartazes, né, que vão orientar os manipuladores à correta lavagem de mãos, né, e aos demais hábitos de higiene. Claro que os funcionários devem ser treinados, né, eles devem saber como higienizar de forma correta as mãos após um treinamento. E sempre, né, gente, tem que ter essa fiscalização com relação à lavagem de mãos, porque muitas vezes as pessoas vão esquecendo, vão acabando, né, relaxando um pouco e não higienizando da forma correta, né? Por isso que são recomendados esses cartazes também, né, além de treinamentos periódicos, né, que esses cartazes estarão ali, né, lá nos sanitários e ali nas pias de lavagem de mãos dentro da área de manipulação, para que o funcionário sempre olhe, né, e se lembre como ele deve fazer, né, como é a forma correta de higienizar as mãos. Hábitos, pessoal, que os manipuladores não podem ter, não podem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assoviar, espirrar, tossir, cuspir, comer ou manipular dinheiro, qualquer outro tipo de ato que vai contaminar o alimento durante o desenvolvimento das atividades. Então, é importante que o funcionário tenha essa noção também desses cuidados que ele deve ter, né? E também tem a noção do quanto ele pode contaminar um alimento e o quão grave isso pode ser, né? Por conta das doenças que a gente já viu, que são transmitidas por alimentos contaminados e que muitas vezes essas contaminações chegam aos alimentos ali por meio dos manipuladores, né? Os cabelos, né, sempre presos, sempre devem estar protegidos por redes, por toucas ou qualquer acessório que cubra muito bem os fios, né? Não é permitido o uso de barba dentro da manipulação de alimentos, falamos bastante disso, né, pessoal? Unhas sempre curtas, sem esmalte, sem qualquer tipo de base, né? As unhas, né, são meios ali de contaminação muito sérios também, né? Porque as unhas acumulam sujidades, né? E se não for feita uma higienização correta das mãos, se as unhas não estiverem curtas o suficiente, né, com certeza ali eu vou causar uma contaminação para os alimentos que eu estou manipulando, tá, gente? Sempre também com relação aos adornos, né, pessoais, objetos, brincos, anéis, pulseiras, relógios, qualquer tipo de objeto não é permitido, né, deve ser retirado por conta de poder ser um perigo físico para o alimento e um perigo para o próprio manipulador, que pode enroscar esses adornos e tudo mais em algum tipo de equipamento e causar um acidente, né? Maquiagem também não é permitida, tá, gente? Bom,
Vamos falar um pouquinho agora sobre as matérias-primas, ingredientes e embalagens, né? Tanto matéria-prima, quanto ingrediente, quanto embalagem, tudo que está entrando dentro da minha área de manipulação deve ser de boa qualidade. Então, eles devem ser adquiridos de locais, né, de fornecedores que eu conheça, que eu confie, que sigam também normas de higiene, sejam limpos, organizados, tenham um alvará sanitário, né? Tudo isso aí vai facilitar a minha vida também, a minha produção de alimentos seguros, né? Quando a gente tem, né, produtos refrigerados ou congelados chegando ali, né, como matéria-prima ou como ingrediente, eu sempre tenho que ver, né, observar se eles estão sendo entregues na temperatura adequada, né, na temperatura que deveriam, porque se ele não está, né, se eu estou recebendo uma carne e essa carne deveria estar em uma temperatura de refrigeração e não está, possivelmente essa carne já está comprometida, né, a sua qualidade microbiológica já está comprometida. Então, a gente tem que ter bastante cuidado ali também nas áreas, né, de recepção de matérias-primas. Bom, gente, agora vamos revisar, né, sobre o armazenamento e o transporte de alimentos preparados, exposição ao consumo do alimento preparado, documentação e registro e responsabilidade. Bom, gente, com relação ao armazenamento e transporte do alimento preparado, né, o alimento chegou do meu fornecedor, e aí eu tenho que armazená-lo, né? Armazenar as minhas matérias-primas de forma adequada e, quando o caso, né, ao fim do meu processo, acabei lá de fazer o meu produto, eu também vou armazená-lo de forma adequada. Sempre lembrando, pessoal, a gente nunca pode deixar armazenar alimento preparado com matéria-prima, tá? Isso é fundamental por conta, né, da contaminação cruzada, temos que ter isso em mente. Sempre os alimentos preparados que vão ser mantidos na área de armazenamento ou que vão aguardar o transporte, eles devem estar sempre identificados, protegidos contra qualquer tipo de contaminante. Sempre nessa identificação, né, desse produto, temos que ter o nome do produto, a data de preparo e o prazo de validade, no mínimo, tá? Quanto mais informações necessárias ali, melhor, né? Para evitar contaminações, para evitar erros e tudo mais. Tanto o armazenamento quanto o transporte desses alimentos, ele deve ser feito em condições higiênico-sanitárias seguras, então em temperaturas que não comprometam a qualidade desse alimento, né? E sempre essas temperaturas devem ser monitoradas durante todas as etapas. Então, né, se eu preciso transportar o meu alimento em temperatura de refrigeração, eu tenho que armazenar ele na minha indústria, lá na minha câmara fria, com uma temperatura de 5 graus Celsius. Eu vou transportar esse produto em caminhões refrigerados que tem que manter a temperatura também em 5 graus Celsius, né? Quando a gente fala da exposição para o consumo, né, ao consumo desses alimentos preparados, então, em alguns casos, alguns restaurantes, lanchonetes, padarias, vão deixar o alimento ali, né, em exposição. Então, sempre essas áreas, né, de exposição devem ser mantidas muito organizadas e em adequadas condições de higiene para não contaminar esses alimentos que já passaram por um processamento e vão ser consumidos diretamente, né? Então, quando a gente tem restaurantes ali, temos lá, né, a área que o próprio consumidor irá se servir, né? Temos que ter alguns cuidados, né, com isso. Ou então, se os alimentos estão ali, né, expostos em prateleiras, elas devem ser muito bem higienizadas, elas devem, né, manter a estrutura do alimento, a temperatura do alimento, né? Então, sempre a gente tem que ter bastante cuidado com relação a esses alimentos que já, né, estão prontos para o consumo. Bom, gente, e para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o Manual de Boas Práticas e os POPs, né? Nós falamos, né, bastante sobre o Manual de Boas Práticas, né, até porque esse é o nome do nosso módulo. Então, tudo isso, né, que a gente viu em todas as aulas e a gente viu hoje nessa revisão, deve estar muito bem descrito no Manual de Boas Práticas. Então, o manual é aquele documento que eu vou descrever
todo o trabalho executado no meu estabelecimento e qual a forma correta de executar esse trabalho, tá? Qual o objetivo do meu manual, gente? Estabelecer as normas básicas e procedimentos que a empresa vai adotar para garantir a qualidade desse alimento, né? Para garantir alimentos seguros para o consumidor. Então, gente, no manual eu tenho que ter sempre esse passo a passo, né? Então, eu tenho que ter informações gerais inicialmente, né? Então, o meu manual ele é composto de todas essas informações gerais e dos meus POPs, tá? Primeiramente, no meu manual, eu vou ter que ter todas as condições gerais. Então, eu tenho que descrever como é feita a limpeza, o controle de pragas, o treinamento de funcionários, o que eu faço com o lixo, como que eu vou garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis. Tudo isso vai estar lá descrito no meu manual, né? Nós vimos, né, nas nossas aulas, né, todos esses itens, o que a gente deve colocar em cada item, o que é importante. Então, nós vimos hoje, né, na nossa revisão, como deve ser, né? Como a legislação, a RDC 216 e o Códex Alimentários dizem que deve ser assim. No meu manual, eu vou descrever como é, né? Como é. Então, eu tenho uma parede de cor clara, então a minha parede é de cor branca, é lisa, é impermeável. Os cantos de todas as áreas de manipulação da minha indústria são abaulados, então isso vai facilitar a higienização, né? Então, eu tenho que descrever ali tudo o que eu tenho na minha empresa, todos os processos que eu tenho, como eles são realizados, né, de forma a garantir a produção de alimentos de qualidade e de alimentos seguros. Tá, beleza. No final do meu manual, eu vou ter os POPs, tá? Os POPs, eles vão destacar cada etapa das tarefas que eu preciso fazer ali dentro do meu estabelecimento. Quem são os responsáveis por essas tarefas? Quais os materiais que eu vou utilizar e a frequência que eu vou realizar nessa tarefa? E quem são, né, os responsáveis? Todos esses documentos, né, que são aprovados pelo estabelecimento, tudo isso, né, vai estar ali no meu POP e é função do manipulador seguir esse POP, seguir a risca, né? E do gestor ali do estabelecimento acompanhar e fiscalizar se realmente o POP está sendo cumprido. Gente, lembrando, a gente falou lá dos POPs, né? O POP é aquela receita de bolo. Então, eu vou ter um POP, eu vou chegar lá, né? Eu, funcionário que recebi um treinamento, mas não me lembro muito bem. Não lembro muito bem todas as etapas. Então, eu vou pegar o meu POP e vou segui-lo, né? Seguir todo o passo a passo e eu vou conseguir realizar essa tarefa de forma ideal, tá? Nós falamos, gente, sobre os principais POPs, né? Pelo menos uma indústria deve ter 6 desses POPs. Então, nós falamos sobre o POP de higienização de instalações, equipamentos e imóveis, o que ele deve conter, né? Todo o passo a passo. Como deve ser feita a higienização? Eu tenho que desmontar o equipamento? Eu não tenho? Se eu tiver que desmontar, eu tenho que descrever como desmontar o equipamento também, né? Porque muitas vezes são etapas um pouco complicadas e um funcionário é responsável por higienizar vários equipamentos, ele não vai lembrar, né? Então, eu tenho que descrever o passo a passo. Concentração de detergentes, as etapas de enxágue, o tempo de contato sanitizante, concentração, tudo descrito aqui no POP muito bem, tá? POP 2, controle integrado de pragas e vetores urbanos, tudo que eu vou realizar ali, né, para evitar essas contaminações por esses vetores e pragas dentro da minha indústria. O POP 3, de potabilidade da água e higienização do reservatório. Então, o POP 3 é bem parecido com o POP 1 de higienização, né, onde eu tenho que descrever todas as etapas de higienização, detergentes, sanitizantes, tempo de contato, concentração, todo o passo a passo, né? O POP 4, higiene e saúde dos manipuladores, então tudo aquilo que a gente falou hoje, né, como deve ser feita a higienização das mãos, como deve ser a saúde dos manipuladores, né, tudo isso tem que estar muito bem descrito. O POP 5 de processamento de artigos, né, de adequação e tudo mais, de todos os equipamentos e materiais utilizados. E o POP 6 de fluxo de encaminhamento do trabalhador, né, caso ocorra algum acidente ali,
né, dentro da minha indústria.